Fala galera da Loteca, estamos aí para o concurso 1198 da Loteca. Estamos aí, falhamos no último concurso, mas estamos aí para esse concurso de final de semana, que tem jogos aí da Série B, do Mundial de Clubes, né? Vou fazer 3 duplos, R$ 12. R$ 12, 3 duplinhos. Jogo 1 aí é o Fluminense com o San HD. O Fluminense jogou muito contra o Borussia Dortmund, hein? Jogou muito, empatou, mas merecia a vitória. Fluminense acho que vai forte se jogar igual que jogou com o Borussia, que dessa vez a bola entra, ele ganha do Ulsan, né? Esse jogo eu vou de Fluminense, coluna 1, no jogo 1. Jogo 3, pessoal, é Capixaba e Rio Branco. Esse Rio Branco, tem dois Rio Brancos, né? Acho que esse Rio Branco é o Rio Branco do interior, né? Esses campeonatos é difícil, hein? Vou jogar 3 duplinhos, acho que eu vou gastar aqui, mas vou gastar meu primeiro duplo nesse jogo, Capixaba e Rio Branco. Preciso acertar esse joguinho. Acho que o empate empata bastante lá. Vou jogar Rio Branco empate. Coluna 2 e coluna do meio no jogo 2. Jogo 3 é a Série B, pessoal. Avaí e Atlético Paranaense. O Avaí tá na sexta colocação com 20 pontos. O Atlético tá na nona, tem 17 pontos. É um jogo bem equilibrado. O Avaí, como mandante, ele joga bem, né? O Avaí em casa vem bem no campeonato. Último jogo, o Avaí empatou com volta fora de casa. Os últimos 5 são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Paranaense tem 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Vem de uma vitória contra o Remo, jogando em casa. O Avaí do empate com volta redonda fora de casa, mas em casa tinha ganhado o CRB. A derrota que ele tem para o Curitiba fora, eu vou gastar o meu segundo duplo. Vou gastar o meu segundo duplo porque o Avaí, como mandante, ele não perdeu. Ele tem esses últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Mas pega o Furacão, um jogo bem equilibrado, eu vou gastar meu segundo duplo. Eu vou de Avaí e empate no jogo 3. Jogo 4 é a Copa Paulista, né? Francana e Inter de Limeira. Tá começando, né? Inter de Limeira é mais time, ela tá disputando a Série D. Será que ela vai com o time titular contra a Francana? Francana perdeu no primeiro jogo. Jogo dificílimo. Aí pode um Inter de Limeira empate, seria interessante eu gastar meu terceiro duplo, vou jogar só 3 duplos, né, pessoal? Eu vou de Inter de Limeira no jogo 4, eu vou de Inter de Limeira seca, coluna 2. Jogo 5 é Porto Vitória e Vitória pela Copa Espírito Santo. É o líder e o vice-líder, né? Porque o Vitória é líder, o Porto Vitória é o segundo colocado. Ambos têm 20 pontos. Porto Vitória joga em casa, né? É um jogo bem equilibrado porque os dois estão na liderança do campeonato. Mas vamos ver os últimos jogos aqui, porque esses jogos que a gente não acompanha muito, acho que dá uma olhada, né? Os últimos 5 jogos do Porto Vitória ele não tem derrota, são 3 vitórias e 2 empates. E o Vitória também 3 vitórias e 2 empates. Esse jogo difícil, hein? Clássico de líderes. Eu vou cravar um empate seco no jogo 5. Pessoal, não se esqueça de se inscrever, deixar um joinha, fortalecer o nosso canal da nossa querida Loteca. Jogo 6, Remo. Olha o Remo com o Paysandu. O Remo tá na 7ª colocação. O Paysandu é o último colocado, hein? Paysandu na zona do rebaixamento. O Remo vem bem, hein? O Remo vem brigando ali por G4 da Série B, né? Só que os últimos 5 jogos do Remo, o Remo só tem uma vitória. Ele empatou 2, perdeu 2 e a vitória foi contra o Operário em casa. Ele vem de uma derrota pro Atlético Paranaense, o Remo. Mas como mandante, deixa eu ver os jogos aqui, o Paysandu. O Paysandu só uma vitória e 4 derrotas. Nossa, vem mal o Paysandu. É um bom mandante o Remo. O Remo jogando em casa, ele tem 3 vitórias e 2 empates. Vamos jogar Remo? Jogo 6, coluna 1. Remo. É um clássico, né? É o Remo e Paysandu. Mas acho que vou ficar com o Remo, coluna 1. Jogo 7, nossa querida Ferroviária, aqui de São Paulo, contra o CRB. A Ferroviária vem na 13ª colocação com 15 pontos, né? Já o CRB, ele tá na 3ª colocação, 21 pontos. Tá bem colocado o CRB, né? Tá na frente da Ferroviária. Mas a Ferroviária em casa, vamos dar uma olhada aqui, rapidinho a Ferroviária. Os últimos 5 jogos da Ferroviária, a Ferroviária tem 2 empates, 2 derrotas, só uma vitória. E o CRB tem 3 vitórias e 2 derrotas. O CRB, a gente tem que ver o CRB jogando fora de casa. Fora de casa ele não ganhou, ele empatou 3, perdeu 2. Vem de 2 derrotas seguidas jogando fora de casa pro Botafogo de Ribeirão Preto
e pro Avaí. E a Ferroviária é dura em casa, hein? Duríssima Ferroviária. Eu vou gastar meu terceiro duplo. Eu vou de Ferroviária e empate no jogo 7. Isso aí, galera. Jogo 8 aí é o Mundial de Clubes, hein? Tá gostoso o Mundial de Clubes, hein? Gostei. Tinha que ter em 2 anos. Bem legal o Mundial de Clubes. Jogo 2 é o Mundial de Clubes. O River Plate contra o Monterrey do México, né? O River ganhou na estreia de 3-1 do Uraia, né? E o Monterrey empatou com a Inter de Milão, né? Não vai ser um jogo fácil pro River, não. Eu sei que o River é mais favorito, mas vou arriscar uma surpresa. Eu vou de empate no jogo 8 entre River e Monterrey. Jogo 9, Portuguesa Santista e Oeste, é a Copa Paulista, né, pessoal? Tá começando agora. O Oeste ganhou a primeira. Deixa eu ver como é que ficou aqui a... O Oeste ganhou, se eu não me engano. Ele ganhou na estreia, na Copa Paulista. Deixa eu dar uma olhada. Fora de casa, se eu não me engano, ele ganhou do São Caetano, né? O Oeste ganhou do São Caetano 1-0 na estreia por esse campeonato. A Santista, ela empatou. Empatou com o Santo André fora de casa. É um jogo duro, hein? Vou de Coluna do Meio, vou ficar com empate no jogo 9. O jogo 10 pela Série B, o Coritiba, o Coxa, Coritiba e Cuiabá. O Coritiba está na quarta colocação com 21 pontos, pega o Cuiabá na quinta colocação também com 21 pontos. Os dois estão ali na briga. Os últimos 5 jogos, o Coritiba não perdeu, ganhou 3, empatou 2. O Cuiabá perdeu 2, ganhou 3. O Cuiabá, jogando fora de casa, não é um bom visitante, só tem uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. Eu vou de Coritiba no jogo 10, mas é um jogo equilibrado, hein? Quem for jogar um duplo pode arriscar até um duplo aberto, mas eu vou ficar com o Coxa em casa no jogo 10. Jogo 11, Real Madrid e Pachuca, Copa do Mundo de Clubes, né? O Real que empatou, né? O Real empatou com o Al Hilal, né? 1-1, foi hoje. O Pachuca ainda não jogou, né? O Pachuca ainda não jogou, vai jogar. Eu vou de Real Madrid no jogo 11, coluna 1, já empatou a primeira, vai ter que ir para cima do Pachuca. Jogo 12 pela Série B, Atlético Goianiense e Volta Redonda. O Atlético Goianiense tem 15 pontos, está na 14ª colocação. O Volta Redonda com 11 pontos é o 16º colocado. O Atlético Goianiense, últimos 5 jogos, 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, só ganhou uma. Mas o Volta Redonda, 1 derrota, 3 empates e também só 1 derrota. Volta Redonda vem do empate em casa contra o Avaí. O Atlético Goianiense vem do empate com o Coritiba em casa. Agora joga em casa com o Volta, tá precisando da vitória. Eu vou ficar com o Dragão em casa, o Atlético Goianiense no jogo 12, coluna 1. Jogo 12, Série B também, né? Amazonas e Vila Nova. O Amazonas tá na zona do rebaixamento, é o 18º colocado. O Vila é o 11º colocado, tá na frente do Amazonas, né? Os últimos 5 jogos do Amazonas são 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Vila vem de 5 derrotas seguidas, vem de um 3-0 em casa pro América Mineiro. Vai enfrentar o Amazonas agora fora de casa, que vem também de uma derrota pro Criciúma fora de casa, 3-2, né? Vou de Amazonas no jogo 13, coluna 1. A campanha do Vila é de 5 derrotas seguidas. Eu não sei se vai se reerguer nesse jogo. Jogar com o Amazonas lá vai ser bem difícil. Eu vou de Amazonas, eu vou ficar com o mandante. Jogo 14, pessoal, o Manchester City e o Al Ain, né? É a Copa do Mundo, fechando a loteca. Manchester City estreou com vitória, 2-0. E eu vou de Manchester City, né? É um dos favoritos da grade. Coluna 1 no jogo 14. Pessoal, tá aí meus palpites da loteca do concurso 1198, agora no final de semana. Não deixe de se inscrever, de deixar um joinha, de fortalecer o canal. Fiquem todos com Deus. Um abraço, até o próximo concurso. Beijo no coração de todos. Fui. Tchau, tchau.